Seja bem-vinda a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo o crime de pedofilia, que é um abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes. A pedofilia é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde entre os transtornos da preferência sexual. A pedofilia ela é praticada por adultos que têm preferência sexual por crianças e até adolescentes, geralmente que estão antes da puberdade, indivíduos que ainda não começaram o desenvolvimento das características secundárias da sua sexualidade. A pedofilia é considerada um crime pela legislação brasileira em várias partes do mundo também e diz respeito à relação sexual ou ao ato libidinoso que um adulto pratique com uma criança menor de 14 anos. Esse é um problema muito grave e ainda bastante comum de acontecer no Brasil. Geralmente, ele é praticado por pessoas próximas à criança. Pai, padrasto, avô, tio ou alguma pessoa ligada a um ambiente religioso ou de algum ambiente onde a criança tem uma intimidade, uma convivência maior com alguns tipos de adultos. Geralmente, há uma dificuldade de se reconhecer socialmente o indivíduo pedófilo porque ele tende a esconder isso, a fazer por debaixo dos panos esse crime, essa violência, esse abuso sexual contra a criança. É importante lembrar que isso é crime e é problemático porque as crianças e adolescentes, ainda nessa fase pré-púbere, são sujeitos de direitos. A gente vê isso no Brasil avançar bastante com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, acima de tudo, crianças e adolescentes são pessoas que ainda estão em desenvolvimento, que não amadureceram completamente, nem fisicamente, nem psicologicamente. Portanto, não são pessoas que, no âmbito da sexualidade, já estão plenamente desenvolvidas para poder fazer uso disso de maneira livre, intercambiar-se na relação com outros adultos. Esse problema acomete o Brasil especialmente nas camadas mais pobres da população e merece toda a atenção da nossa parte. Porque na infância é a fase da construção de muitos comportamentos e de muitos valores, sentimentos e condutas que nós vamos levar para o resto da nossa encarnação. E os acontecimentos da infância nos marcam de maneira muito poderosa. Então, é muito comum que pessoas que sofreram abusos na infância, abuso de natureza sexual, vão continuar apresentando sequelas e consequências disso na vida adulta, de algumas formas bastante típicas. Parte das pessoas também se converte em abusador quando chega na idade adulta, então forma-se ali um ciclo de violência. Por outro lado, há outras criaturas que, traumatizadas, terão muita dificuldade em estabelecer relações de intimidade e outras até mesmo que vão ter problemas nas suas relações sexuais lá na idade adulta por causa desses traumas que elas carregam dos abusos sofridos na sua infância. Nós temos o dever de proteger as crianças e os adolescentes, especialmente no âmbito da sua sexualidade. Isso passa por gerenciar essa rede de proteção e também pela educação dessas crianças e adolescentes. Uma educação sexual na infância está voltada principalmente para esse aspecto de proteção das crianças. Primeiro, com o reconhecimento das partes do seu corpo que são íntimas, que não devem ser tocadas por qualquer pessoa. É importante ensinar a criança a reconhecer os toques que são permitidos nas áreas que são adequadas dos outros que são toques abusivos, exagerados. Ensinar a criança a reconhecer isso e a soar o alerta, a gritar, a pedir ajuda, essas coisas todas é muito importante da gente fazer. E essa rede de proteção
Significa dizer que a gente eduque as famílias para que estejam atentas às necessidades e a proteger a criança em todos os ambientes que ela frequenta e também que a gente crie os mecanismos sociais para investigar, para punir e para prevenir esses crimes, não somente tipificando eles no sentido penal, mas também que seja possível investigar e punir os infratores de maneira a coibir essa prática que é tão danosa. Por isso, então, o que a gente deve estar atento? No mundo de hoje, existe o contato das crianças com a internet muito forte. Esse é um caminho muitas vezes utilizado pelos pedófilos, que criam perfis falsos, que se aproximam das crianças com um linguajar infantil, que vão criando ali uma intimidade, se aproveitando da inocência da criança, através dos chats, dos jogos e de várias formas, e de outros sites, e vão se aproximando, e aí começam com uma conversa estranha, vão pedindo fotos, materiais e até mesmo chegam a se encontrar com essas crianças e cometem abusos. Então, é outra via que a gente deve estar muito atento. A gente deve sempre denunciar. Sempre que a gente vê notícia, primeira coisa que a gente deve fazer, denunciar esse crime. Nós temos o Disque 100, que é um serviço nacional gratuito, que funciona 24 horas, onde a gente pode fazer essa denúncia, a gente fica anônimo, e aí vai ser aberto um inquérito, uma investigação e por aí vai, que não depende da vontade das pessoas envolvidas, das vítimas. Essa investigação vai acontecer independentemente disso. Então, a gente tem uma chance de ser bem-sucedido aí e de punir ou mesmo de evitar que algo de pior venha acontecer. Pode ser denunciado diretamente para a polícia, se for o caso mais fácil. A gente pode ensinar crianças, se você é jovem e está me assistindo, a falar diretamente com o professor da escola, um diretor, alguém de confiança na escola, que pode criar ponte ali e realizar até mesmo uma conversa com o conselho tutelar e por aí vai, e ajudar a resolver essa situação. E, gente, o Espiritismo apoia o combate à pedofilia, entende que a infância é uma fase super importante de construção de valores que o espírito está realizando numa dada reencarnação, então a gente tem que cercar de cuidados. Além disso, em época de eleição, a gente tem que estar muito atento às políticas e aos políticos que nós apoiamos. Felizmente, nos últimos tempos, nós temos observado algumas barbaridades no cenário político partidário brasileiro no que se refere à questão da pedofilia. Nós já tivemos um vereador cassado porque, dentre outros crimes que ele cometeu, ele filmou-se tendo relações sexuais com menores de idade, ou seja, com a prática da pedofilia, se gabando disso. Nós já tivemos o registro de um político idoso falando sobre a possibilidade, num contexto, de ter uma prática sexual com jovens dentro de uma instituição que estava prestando apoio a essas jovens que têm vulnerabilidade social. E nós tivemos também no Congresso Nacional, na semana passada, a recusa de uma ampla parcela dos congressistas em dar um novo tratamento para a pedofilia como um crime hediondo. Então a gente tem um cenário político muito preocupante, muito delicado no sentido da sexualidade. A gente vê parte da sociedade que expressa uma preocupação exagerada com os temas de costumes e de sexualidade, mas na hora dos embates mais sérios, como, por exemplo, transformar a pedofilia num crime hediondo, essas mesmas pessoas se recolhem e a gente não entende muito bem por quê. A gente deve estar muito atento em quem a gente está votando, em quem a gente está apoiando, porque se os nossos políticos e políticas de preferência tratam a pedofilia como algo sem muita importância ou banalizam essa prática, a gente está apoiando esse tipo de crime quando a gente apoia esses políticos e essas políticas. A gente também é responsável pelo bem que a gente deixa de fazer, que vai gerar um mal para as outras pessoas. Esse é o entendimento da filosofia espírita. Então, com a pedofilia, a gente tem que estar muito atento, criar essa rede de proteção para as nossas crianças e adolescentes e tomar todas as ações necessárias para protegê-las, no âmbito da denúncia, no âmbito da convivência e da educação com essas crianças e no âmbito maior das políticas e políticos que nós apoiamos, que ajudam a estruturar o tecido da sociedade. Esse é o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal,
Aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.